Então eu te convido nessa noite a abrir a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 37, versículo 14 e 15 também. Se pudesse colocar aqui para mim, eu queria ler junto. Obrigado, irmão Israel. Isaías 37, versículo 14 e versículo 15. Vamos ler junto aqui nessa versão, no 3. 1, 2, 3. Recebendo, pois, e lendo-a, subiu à casa do Senhor. Versículo 15. E orou. Amém. Até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Você é conhecedor dessa história. Eu sei que você conhece a história do rei Ezequias. Eu sei que você conhece esse dia aqui. O que aconteceu com ele. E hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para a nossa vida. 3 atitudes que Ezequias teve. 3 ações que Ezequias teve no dia da sua angústia, no dia das ameaças, no dia da dor, no dia da sua vulnerabilidade. Essas ações de Ezequias foram sábias e resultaram uma resposta de Deus para a vida dele. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, amém? Mas antes eu quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para todo sempre. Nós não viemos aqui, Senhor, por acaso, ou simplesmente por preencher uma agenda, mas é certo que viemos aqui te adorar, te bendizer. Cada um de nós tem as suas histórias, tem seus dilemas, e precisa das respostas do Senhor. Nessa noite nós nos encontramos no templo do Senhor, orando ao Deus deste templo, e esperamos do Senhor um milagre, uma resposta, e que a Tua palavra nessa noite, ela possa corresponder àquilo que viemos buscar, e que ao ser liberado a Tua glória neste lugar, que os céus toquem a terra, e que milagres aconteçam em nosso viver, amém, aleluia. Capítulo 36 é onde começa essa história. Rei Ezequias, rei de Judá, ele passa por um momento muito delicado. O rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, ele estava em expansão, ele estava avançando contra as nações que o cercavam, e por onde ele passava, não tinha quem pudesse opor a ele. Ele invadia, ele conquistava, ele tornava aquelas pessoas escravas, e certamente chegou o dia que ele ia atacar Jerusalém, ia atacar a nação do rei Ezequias, ia tomar posse daquela região e de tudo de bom que eles tinham. Acontece que, antes de avançar, o rei Senaqueribe, ele manda uma carta, manda seus mensageiros dar uma mensagem para Ezequias. A mensagem ela era bem clara, está no capítulo 36. Em resumo, ele vai dizer: olha, faz um acordo comigo, rei Ezequias, que é melhor. Porque quem te disse que você pode contra mim? Eu sou o rei da Síria. Aonde eu tenho passado, eu tenho conquistado. Em quem você está confiando para rebelar-se contra mim? Ele vai dizer desse jeito: em que você está baseando sua confiança e em quem você está confiando? Então ele começa a falar, e aí chega um momento que ele vai dizer assim na sua carta: você está achando que Deus vai te livrar? Na verdade, o próprio Senhor me mandou marchar contra você e te destruir. Então aquele rei da Síria, ele foi ousado,
Ele foi abusado nas palavras. E ele então ameaçou o rei Ezequias. Acontece que quando o problema está ali, os mensageiros, os secretários do palácio vão até a porta da cidade para receber essa carta. E você já deve ter visto que aonde começa uma confusãozinha, o que acontece? As pessoas ajuntam, né? Começa a ver o que está acontecendo. Acontece um ruidinho ali, as pessoas ajuntam. Acontece um probleminha, todo mundo quer saber o que é, o que ele fez, qual foi o erro que ele cometeu, eu sabia. Aí o povo da cidade, do rei Ezequias, começa a sentar nos muros, e está lá escutando aquela ameaça. Chega um momento que os secretários do rei vai dizer assim, ele vai dizer ao comandante, por favor, fala com teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua que você está falando, que é hebraico. Não fale em hebraico, que em resumo, hebraico é a língua do povo, está todo mundo escutando essas ameaças, e o povo não precisa de saber disso tudo, vamos ficar entre a gente essa confusão. Aí o comandante fala assim, você está achando que eu vim aqui falar só para o rei Ezequias? E em hebraico ele continua falando, que naquela ocasião era a língua do povo, então todo mundo entendia o que estava falando. E aí ele então fala, olha, vocês e todos os homens que estão assentados no muro, não acredite no rei Ezequias, quando ele vai dizer para vocês que o Senhor vai livrar das minhas mãos. Pois como vocês, eles, todos esses, terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Agora imagina, naquela ocasião, aqueles homens sentados, escutando essa ameaça, a notícia de quem era o rei da Assíria, Senaqueribe, e de todo o seu exército, ela percorria toda aquela região, então todo mundo sabia. Aquilo gerou, no mínimo, um pânico na cabeça daquelas pessoas. A esperança se foi, certamente, para aquelas pessoas. E tem problema na nossa vida que eu entendo assim, e eu acho que essa parte ela pode ser comparada a isso. Tem dia da angústia na nossa vida que ela é sigilosa. Está entre você, sua família, Deus, e ninguém mais está sabendo. Mas tem estágios que Deus permite às vezes nós passarmos, que as nossas vergonhas começam a ser publicadas. O sigilo é quebrado. E todo mundo começa a saber. Eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu passava pelo meu cativeiro, pelo momento da minha dor, 2011, eu consegui segurar meus problemas só eu, nem minha esposa, a Priscila, sabia ao certo a dimensão. 2012, o problema começou a sair pelos poros. Final de 2012 estava publicado, até no G1, a minha notícia estava saindo. Não teve jeito de segurar. E a linguagem que foi falada foi a linguagem do povo. Foi a maneira que o povo gosta de ouvir. Meio de comunicação vai publicar aquilo que vai dar pelo menos um pouquinho de mídia para eles. E tem momento na nossa história que é assim, é sigiloso. Mas tem hora que Deus, não sei a razão, mas Ele permite que o sigilo é quebrado e aquilo começa a evaporar. É nessa fase que o rei Ezequias ele está. Ele achou que o confronto, a ameaça podia ficar entre dois chefes de Estado. Mas agora ela começa a ser publicada, o povo certamente começa a ficar desorientado, começa a ficar preocupado, desacreditado.
Porque tem uma coisa na hora da luta, é assim, eu lembro que quando eu estava passando, meu problema, eu acredito que a maioria sabe, mas eu fali financeiramente em 2012, liquidei tudo, acabou tudo. Tem um problema, enquanto você consegue segurar para você a questão da finança, você sente um pouquinho mais seguro. Mas quando os outros começam a ligar, fiquei sabendo que você está quebrando, é verdade? Aí você começa a ficar agoniado. Porque todos nós criamos uma reputação, ou temos uma reputação. Todos nós temos uma história. E todos nós queremos no nosso convívio social manter essa história. Mas tem hora que as lutas são tão grandes, são tão difíceis, as ameaças começam a ser tão grandes, que você começa a receber a notícia. É verdade que estão comentando sobre você? Você cometeu isso? Você errou desse tanto? E claro, em momentos como esse, mais são aqueles que vão apontar o dedo, que vão estender a mão e dizer, estou aqui para o que der e vier, só quero pegar na sua mão e te ajudar a levantar. Mas situações como essa, elas passam na nossa história para um único propósito, para nos fortalecer diante de Deus, para deixar evidenciado quem é Deus na nossa história, para mostrar para nós e para todos, que quem levanta o homem do pó e do monturo é Deus, para deixar evidenciado que não é a prata nem o ouro, mas o que faz a diferença na vida de um homem é o poder do Evangelho, é o poder de Jesus Cristo. Amém? Senaqueribe ameaçou, falou a língua do povo, e aí diz que o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhes respondam. Eu aprendo com o rei Ezequias e aprendi com o meu momento de dor, que no momento das ameaças, no momento do confronto, no momento da zombaria contra você, sua história e tudo que você representa, não tem jeito. Se você começar a responder a todo ataque, você vai perder toda a sua energia, você vai perder todo o seu juízo, porque a gente quer se justificar diante das pessoas, porque as pessoas vão contando a história, aquela história vai criando musgo, vai saindo do ponto original e vai criando uma ficção na cabeça das pessoas, e quando você fica sabendo, você quer justificar. Não é assim, eu não sou o culpado assim. Eu aprendi que no dia da angústia, nada melhor que o silêncio, e o rei Ezequias nos prova isso. É ameaça, é dor, é vergonha, é humilhação, é zombaria, vai para o silêncio, fica caladinho. Sabe por quê? Porque quem vai dar a resposta em nosso lugar é Deus. Quem vai manifestar justiça na nossa história é Deus. Nós, por vezes, queremos responder aos homens, mas se nós nos submetermos a Deus e em silêncio e secreto, buscarmos ao Deus dos céus, o Deus dos céus certamente nos justificará diante dos homens. Então, silêncio. Tem hora que a gente está por baixo mesmo, e a gente tem que ficar por baixo, e é Deus permitindo, você tem que aguentar, você tem que ir para o seu secreto, você tem que silenciar, você tem que se desligar das fofocas. Mas o parente tal está falando, mas o amigo tal está falando, mas o irmão tal está falando. Silêncio, silêncio. Sabe por quê? No silêncio a gente consegue ouvir Deus, no silêncio a gente acalma, e tudo passa. Tem a hora certa que o Senhor vai nos dar o direito da resposta. Amém?
Quando o povo fica em silêncio, os administradores do palácio vão lá e vão contar para o rei Ezequias o que acabara de acontecer. Chega então, conta para ele. Quando o rei soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco em sinal de vergonha, humilhação, e diz a palavra que ele entrou no templo do Senhor. Repita assim comigo: e ele entrou no templo do Senhor. É o segundo acerto do rei Ezequias. Na hora da ameaça, na hora da vergonha exposta, porque de fato a Síria era mais forte que eles, de fato eles tinham mais homens que eles, eram mais preparados para a guerra que eles. Então aquela batalha, humanamente falando, o rei Ezequias já tinha perdido. O povo que ali estava esperando em Ezequias podia dar por vencido. Mas naquela hora, o rei Ezequias, ele se humilha, aquilo é um sinal de humilhação, rasgou as vestes, está tirando toda a capa de rei, está tirando toda a vestimenta que dá para ele alguma posição. Ele se humilha debaixo do Todo-Poderoso Deus, e ele entra no templo do Senhor. E eu aprendi também, que no dia da angústia, no dia da dor, no dia da aflição, no dia que está tudo perdido, não tem esperança, existe um lugar seguro, que é a casa de Deus. Você não pode, você não deve sair do templo do Senhor na hora da angústia, na hora da luta, na hora da dor, na hora das batalhas, na hora da vergonha. É no templo do Senhor, é aqui dentro que o Senhor manifesta. Nós, na hora da nossa angústia, precisamos fazer como Ezequias. E Ezequias entrou no templo do Senhor. A Bíblia mostra inúmeros personagens de verdade, irmão, porque a Bíblia não é uma historinha, a Bíblia é a palavra de Deus, é o poder de Deus revelado a nós homens. A Bíblia nos conta o dia que Davi sai fugido de Saul. Ele entrou na casa do Senhor, e na casa do Senhor, Davi foi alimentado e saiu armado. O rei Josafá, um dia ameaçado por Amon e Moabe, duas nações também maiores, mais poderosas que ele, diz a Bíblia que ele orou no templo do Senhor. É no templo do Senhor que milagres acontecem, é aqui dentro aonde eu estou seguro. O salmista vai dizer no Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Não saia da casa do Senhor na hora da sua dor. Ah, mas é vergonhoso, eu não quero que os irmãos fiquem sabendo. É aqui dentro que tem um exército que vai se levantar. É aqui dentro que tem pessoas que querem orar. É aqui dentro que o pastor vai interceder, vai aconselhar. E tem outras pessoas que querem falar: não, vou mudar de igreja, porque meu problema é a igreja. Se eu estivesse na igreja do fulano de tal, porque lá tem a campanha para a casa própria, lá tem a campanha para isso, lá é melhor, lá vai mexer mais comigo. O problema
problema nunca vai ser a igreja. A solução também nunca vai ser a igreja. Mas só tem um negócio: quando eu estou dentro da igreja, o Senhor da igreja age em meu favor, muda a minha história, escreve um novo capítulo e me levanta no lugar que eu caí. Eu aprendi na minha momento de angústia, de dor, eu já disse isso algumas vezes aqui, eu sentava sempre ali, sento sempre naquele cantinho, porque crente tem isso, né? A gente apropria do banco. Tem uns crentes que estão sempre no mesmo lugar, né? E quando vem outro, senta no lugar, você fala assim: opa, você não viu meu nome estava aí? Né? Eu até tiro minha mãe daquele canto, que ela chega na frente, ela põe a bolsa dela ali. Aí eu vou pegar a bolsa dela, põe 3, ela não entendeu, aquele banco é meu. Brincadeirinha, irmão, pode sentar quando você quiser, mas pede para mim, por favor. Brincadeirinha. Irmãos, ali, dias que eu fui envergonhado, dias que eu fui humilhado, dias que eu fui ameaçado, dias que eu fui zombado, ali, no templo do Senhor, escondido no abrigo do Senhor, no secreto do Senhor, eu podia levantar minha mão para o céu e com a minha alma chorando dizer: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, em Ti eu sempre confiarei. Ezequias, ele podia ter corrido para qualquer lugar, ele podia ter se escondido no seu palácio real, mas ele foi para o templo do Senhor. Por favor, no dia da dor, no dia da angústia, vai para o templo do Senhor, vai para os pés do Senhor. Esse foi o segundo acerto do rei Ezequias, porque no templo do Senhor, meu irmão, algo poderoso pode acontecer. Não é o templo que tem poder, mas é o Senhor do templo. Amém? Aí Ezequias chega no templo do Senhor, chama mais uma vez o seu administrador do palácio, os secretários dele, todos estavam vestidos de pano de saco, e ele então vai dizer assim: vai lá no profeta Isaías, filho de Amós, com essa mensagem. Assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia. Versículo 4. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu Senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Terceiro acerto de Ezequias. Ele podia, na hora daquilo, ele podia ter chamado o seguinte: reúna meu exército, deixa eu falar com o comandante desse exército, vamos preparar uma estratégia de guerra contra o rei da Síria, o rei Senaqueribe e seu exército. Batalha é impossível, mas vamos para a batalha. Ele podia ter feito isso, não podia? Ele é um chefe de estado, ele está diante de uma ameaça, vão invadir o país dele, então ele vai reunir o quê? O exército dele. É o que qualquer comandante faz, é qualquer chefe de estado faz. Está sob ataque, vai reunir o exército, vai chamar o comandante geral e vai começar a ordem. Mas o rei Ezequias me mostra uma coisa: no dia da angústia, no dia da luta, no dia da dor, em silêncio, no templo do Senhor, eu vou buscar quem? Um profeta. Você sabe por quê? Porque profeta de Deus tem revelação do céu aqui na terra. Profeta de Deus tem uma palavra de direção, de norte, tem um conselho, tem uma palavra profética, tem uma palavra de destino. Entenda, irmão, que o rei Ezequias não foi para qualquer templo e não foi buscar qualquer profeta. Ele vai para o templo do Senhor, e ele vai buscar o profeta Isaías, que era o profeta daquela ocasião. A Bíblia não me dá abertura para sair batendo de templo em templo, de porta em porta de profeta. A Bíblia não me diz isso. Mas existem pessoas que têm o Espírito de Deus
E Deus faz conexão, é seu pastor, é os irmãos da igreja, é os profetas da igreja, aonde você congrega, aonde você está ali tutelado. Na hora da dor, na hora da angústia, nós precisamos do profeta de Deus. Talvez o que o rei Senaqueribe não sabia é que no reinado de Ezequias tinha templo do Senhor e tinha profeta. Talvez o que o seu adversário não saiba é que você é membro efetivo de um templo do Deus vivo, poderoso, você é filho do Deus poderoso, e você tem um profeta na sua vida. E o profeta de Deus, chamado Isaías, liberou uma palavra de destino, de apontamento, de direção para a vida do rei. Primeira coisa que ele falou: olha, manda dizer para o rei Ezequias, assim te diz o Senhor, não tenha medo das palavras deste rei. Quando Deus te fala isso, e a Bíblia está recheada dessas palavras, não tenha medo, homem, mulher, fui eu que te chamei, seja forte, seja corajoso. Nós precisamos nos apoderar dessa palavra. Profeta, a Bíblia vai dizer no 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante, uma esposa de um profeta perde o seu marido, ela perdeu ele, e ela então vai procurar quem? O profeta. E ela chega no profeta Eliseu e diz: olha, meu marido era profeta, morreu, deixou uma dívida impagável, os credores estão lá em casa querendo levar meus filhos. É profeta de Deus? Então tem resposta de Deus. O profeta não é de Deus? Então tem revelação na carne. Mas o profeta é de Deus, vai trazer uma revelação de Deus. O profeta Eliseu vai dizer assim: olha, o que você tem em casa? Como que eu posso te ajudar? O que você tem em casa? Não tem nada. Nada? Não, tem um pouquinho de azeite. Então vai lá, pega a vasilha que você tem, pede à vizinhança vasilha e vai enchendo a vasilha de azeite. A mulher entrou na casa, fechou, trancou a porta, botou seus filhos para dentro e pegou as vasilhas das vizinhas e começou a encher. Tum, tum. E o azeite ia multiplicando. Chegou então, ela vai e pergunta para o filho: cadê a vasilha? Mamãe, acabou as vasilhas. É a última. Quando acabou as vasilhas, diz que o azeite parou de multiplicar. Ela então, com a casa cheia de vasilha e cheia de azeite, vai lá e volta no profeta: profeta, eu fiz o que o senhor mandou, o azeite está lá em casa, o que eu faço agora? Venda tudo, paga as suas dívidas e viva do resto. Profeta, quando é de Deus, tem uma palavra de Deus, tem uma revelação do céu. A minha vida, desde quando eu começo a me relacionar com Deus, ela tem uma palavra profética que vai me guiando. Eu louvo a Deus porque desde quando eu começo a me relacionar com Deus, Deus revelou para mim de uma maneira profética, me mostrou meu futuro, me deu uma direção: olha, é para ali que você vai. Ao longo da caminhada, Deus foi me preparando nos processos da vida, nas dores da vida, mas toda vez que eu analiso a minha vida, eu não analiso a minha vida simplesmente pelos ganhos ou pelas percas. Eu analiso assim: estamos caminhando no profético de Deus? Estou indo na direção que Deus falou e vem confirmando ao longo da nossa jornada? Rei Ezequias agora vai lá e busca o profeta Eliseu, o profeta Isaías, que trouxe uma palavra para ele, uma palavra de Deus, uma palavra que ele precisava. Aquela situação que eu também disse do Josafá, quando é ameaçado por Amon e Moabe, ele vai para o templo, ele ora, ele clama ao Senhor, e diz na palavra do Senhor em 2 Crônicas 20, 14, que o Espírito do Senhor veio sobre Jaisel, filho de Zacarias, e ele disse: escute todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e ao rei Josafá: assim diz o Senhor a vocês,
não temas, não fique apavorado, amanhã lhe darei a vitória, porque o Senhor pelejará em seu lugar. Aí Josafá, revestido de poder, na graça da palavra de Deus, ele dá aquela palavra: olha, vamos, e com fé, credes em Deus e nos profetas, e prosperarás. Deixa eu te falar uma coisa, aqui nessa igreja tem profeta de Deus, aqui nessa igreja tem o Deus da igreja manifestando aqui neste lugar. Nós não precisamos correr os quatro cantos da terra, não. Deus quer falar essa noite, Deus quer manifestar essa noite. Diga para o seu problema, diga para os seus desafios: lá em casa tem um templo erguido ao Deus vivo do céu, e lá em casa tem profeta que tem revelação do céu. Não é o profeta que é o especial, mas é o Espírito de Deus que está no profeta, que revela a palavra de Deus, que é especial. As pessoas erram porque se apega no templo e se apega no profeta. Se apegou no templo, se apegou no profeta, dá confusão. Se apega no Deus do templo e se apega no Espírito que revela ao profeta, e viva uma vida de paz e segurança naquele que te chamou. Então essa foi a terceira atitude assertiva de Ezequias. Ele chamou o profeta. Quando eu estava nos dias da angústia, da dor, eu tinha alguns que oravam comigo, algumas pessoas que intercediam comigo, que clamavam. Eu lembro de um dia, diante de grande dor e angústia, eu estava reunido, e a irmã Ana Maria, pastor Luiz Inácio, estava lá em casa, nós estávamos em oração, eu e Priscila, e ela falou assim: olha, meu filho, Deus está me mostrando aqui que tem muita corda embaraçada, e as cordas que eu estou vendo não é cordinha de nylon, é umas cordas, aquelas que parece que fica em porto, corda de porto que segura navio, você já viu o tamanho, né? Está muito embaraçado. Ela falou: oh, meu Deus. Ah, mas tem uma coisa, Deus está me mostrando aqui, que você vai desembaraçando. Chega uma hora que está tudo desembaraçado. Eu falei: ai, glória a Deus. Temos que ter palavras, temos que ter com quem andar, temos que confiar as nossas dores com os nossos líderes, nosso pastor. Temos que falar, expressar. Ninguém numa casa de oração é inimigo de ninguém. Aqui todos nós somos santos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que devemos pela palavra pleitear um pelo outro, lutar um pelo outro e tomar as causas um dos outros. Porque a sua vitória é minha vitória, a minha vitória é a sua vitória. Quando você está caído, eu tenho que entristecer com isso, mas quando você está de pé, eu tenho que celebrar com você. Ameaça, silêncio, Deus vai responder. Ameaça, dor, eu entro no templo do Senhor e eu busco o profeta do Senhor. Acontece que nesse interim, Deus dá a palavra, e a palavra diz que, olha, eu vou pôr um espírito neles, e eles vão ouvir uma certa notícia, e vão dar meia volta, e vão voltar para a terra dele, e farei com que ali aquele rei seja morto à espada. A palavra foi dada. Acontece que veio uma notícia, realmente, para o rei da Assíria. Ele foi lutar, a Etiópia estava aí atacar ele, então ele tinha que preparar para a guerra, mas o que ele queria mesmo era Judá, era Jerusalém, era tirar a paz, era tirar a alegria daquele povo. E ele manda mais uma carta, e essa altura ele vai falar assim:
Diga ao rei Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia te engane. Tem hora que os problemas falam assim para a gente, para de confiar nisso, isso é lorotinha, isso é conversinha, isso é historinha, esse Deus não é esse Deus todo, por que Ele não está fazendo? Aí o rei Senaqueribe vai falar assim, ei, você acha que vai se livrar? Caso você não conhece a história, não ouviu falar dos meus feitos em todas as nações, de como destruímos completamente todos aqueles que se opuseram a nós? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Cadê os deuses de Gozã, de Arã, de Rezefé e dos descendentes de Éden que estavam em Telassar? Onde estão o rei da Amate, o rei da Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Cadê? Você sabe o que isso representa? Tem hora que o problema, ele tem um poder, ele está revestido de poder sobre nós. Porque quando a gente está passando uma batalha, uma luta, uma dor, uma angústia, e ela pode ser em vários níveis, pode ser em nível financeiro, pode ser na saúde, espiritual, familiar. Mas quando a vulnerabilidade nossa está no ápice, o problema ele tem um momento que ele domina a gente. E ele quer te lembrar assim, uai, é câncer? Você acha que vai ser curado? Lembra do fulano de tal, morreu desse mesmo câncer. O casamento, não tem mais jeito não. Separação. É a sua vida financeira que quebrou? Não está conseguindo pagar as contas? Sabe, 2 mais 2 é 4, você está falido. Cadê os deuses desses outros que passaram? Você conhece como funciona a história. Então, não firma a sua esperança nessa fé que estão contando para você. Mas aqui na palavra, ele vai dizer, quando ele começa a falar, e o escritor vai escrever, acaso os deuses, o fulano, do ciclano, cadê eles? Só que o rei Senaqueribe, ele não conhecia sobre Deus. Aqueles deuses não pelejaram pelos reis e povos, porque a Bíblia diz, está mostrando aqui na escrita, eram deuses com D minúsculo, mas Ezequias serve um Deus com D maiúsculo, e tem poder sobre qualquer rei, sobre qualquer trono. Diga para os seus problemas, para os seus adversários e conflitos, eu sirvo um Deus com D maiúsculo, que peleja em meu favor. Você pode glorificar a Deus? Deus é poderoso. O Deus que você serve não é o deusinho, não é imagem feita por mãos humanas, não é um Deus que age de um lado e age do outro. Deixa eu te dar uma boa notícia: quando Deus age na casa de um homem e de uma mulher, Ele não age apenas num espaço, numa área da vida dessa pessoa. Quando Deus entra numa casa para cumprir o propósito dEle, Ele transforma tudo. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Não viva da migalha, viva do banquete que Jesus conquistou por nós. E aí, meu irmão, diante disso, nós já estamos caminhando para o final. Podia o teclado me ajudar aqui? Glória a Deus, a pastora Elisama, abençoada. Aleluia. Diante disso, irmão, o rei Ezequias recebe a carta das mãos dos mensageiros e ele lê aquela carta mais uma vez, é mais uma ameaça. Aí aqui está, eu falei que era 3, mas é 4, né? Silêncio. Ele vai para o templo, ele chama o profeta, e agora por fim, ele volta para o templo do Senhor. Mas dessa vez, diz que
ele abriu a carta diante do Senhor e orou. O inimigo, ele não tem medo do poder econômico que talvez você tenha, do poder intelectual, do poder de beleza, do poder de influência. Isso não estremece o inferno. Mas o inferno, ele teme a um homem que ora, a uma mulher que ora. Sabe por quê? Porque quem ora está conectado. Nós só vamos viver uma vida abundante, nós só vamos conseguir viver uma vida numa frequência de realizações, conquistas, de superar os desafios, as dores, se nós cultivarmos uma vida de oração. Ora por mim, claro, esse é o dever um do outro. Orai-vos uns pelos outros, né? Alivia a carga um dos outros. Mas nós só vamos conseguir desenvolver, nós só vamos conseguir, irmão, acessar esse secreto de Deus, aonde Deus te revela de maneira clara: filho, você foi feito para isso, eu te chamei para ir nessa direção, eu te chamei para fazer isso com clareza. Se nós cultivarmos uma vida de oração, se nós buscarmos intimidade com Deus. O quarto acerto do rei Ezequias foi que ele orou. Simplesmente ele orou. Davi um dia foi atacado, e ele ainda não era rei. Ele vivia fugindo de Saul, mas ele já tinha um exército. E numa das batalhas que ele foi, quando ele volta, o arraial deles tinha sido atacado. Tinha levado suas mulheres, seus filhos, as mulheres dos seus soldados, os filhos dos seus soldados, tinha roubado tudo. Ele chega ali, ele se rasga todo, ele chora, e a Bíblia diz que ele orou. E Deus diz para ele: vai atrás, que eu já te dei essa vitória. O profeta Elias, a Bíblia diz que ele era homem como eu e você. Olha que coisa, igual a gente, irmão. Tinha os mesmos problemas, tinha os mesmos aflições, mas sabe o que ele tinha de especial? Ele orou. E quando ele orou, sob a palavra de oração dele, o céu fechou 3 anos e meio, não choveu sobre a terra, 3 anos e meio. Ei, não foi Deus que lacrou o céu, foi Deus acatando a oração de um mortal, como eu e você. Passar 3 anos e meio, diz a Bíblia que ele novamente ora, e Deus mais uma vez acatou a oração de um homem como eu e você, e devolveu a chuva para a terra. Quer milagre? Quer viver o absurdo, o extraordinário, o abundante de Deus? Comece a entrar no seu quarto de guerra em oração. Comece a se equipar com a armadura de Deus. Comece a orar. Comece a clamar, a interceder pelos outros, a criar novas atmosferas de oração, novos lugares em oração. Comece a orar pelos judeus, orar por Israel, orar pelas nações que estão padecendo. Comece a orar pelos aqueles que estão perdidos. Quando você vê, você gasta um tempo em oração e uma fração pequena para você. Mas só tem uma coisa: o Senhor vai gastar a fração maior para te atender, para mudar a sua história, para te pôr de pé, para destruir o exército que está tentando te destruir, e para gerar um relacionamento de intimidade com você. Você acha que o Pai tem interesse na nossa angústia, na nossa dor? Você acha que o Pai se alegra quando um filho... Você acha que Deus se alegrou quando eu quebrei? Eu dei prejuízo para o reino. Quando eu quebrei foi ruim, não foi legal. Minha família sofreu. Será que Deus fica lá do céu? Vamos ver lá, agora recebeu uma ligação. Nossa, hoje ele passou apertado.
Que pai faz isso, irmão? Nossa, o diagnóstico é maligno, 6 meses de vida. Nossa, legal, que ela merecia mesmo, viu? Estava na hora. Você acha, irmão? A Bíblia diz, e entenda que a Bíblia ela é casada em princípios. E às vezes Deus não fala claramente sobre um determinado tema, mas Ele vai trazer o princípio para você analisar aquele tema. A Bíblia vai dizer: se vocês, homens maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Deus de vocês, que é perfeito, está no céu, saberá dar boas coisas àquele que para Ele pedir. Precisamos orar, precisamos gastar tempo de oração. Muitos querem muitas coisas, mas a entrega para Deus é ridícula, é fraca, é pouquinha. Muitos querem viver algo diferente, mas a entrega para o Pai é mínima. Hoje Deus quer nos convidar a uma vida de intensidade. Hoje Deus quer te mostrar que Senaqueribe, que vai representar agora quem está te afrontando, zombando, te ameaçando, não veio para te destruir, mas veio para te despertar, que é no silêncio, que é no templo do Senhor, que é reunido o profeta do Senhor e em oração, que você vence essa batalha que você está passando. Não é fazendo conta não, apenas não é indo de médico em médico não é indo de curso em curso não, é na presença do Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas, e que agindo Ele, quem impedirá? Aí sabe o que aconteceu? Ezequias orou, e a oração de Ezequias é uma oração verdadeira. Agora ele não mandou falar com o profeta. Tem hora que a gente vai até o profeta e fala: profeta, Deus tem uma palavra para mim, ora aí para mim. O profeta te dá uma revelação. Tem hora que você ora e Deus quer falar com você. Aí ele manda o profeta agora: profeta, vai lá falar com meu filho, vai lá falar com ele. Aí quando o profeta Isaías chegou, ele enviou essa mensagem: assim diz o Senhor Deus de Israel, ouvi a tua oração. Faz assim comigo, vou profetizar nesse lugar. Faz assim, levanta a sua mão para quem crê. Assim te diz o Senhor: eu ouvi a sua oração, e aquilo que está te afligindo, pelo caminho que vem, vai voltar, e envergonhado ficará aqueles que contenderem contra ti. Quem crê diz glória a Deus. Deus vai rechachar, vai destruir. Será que Ele vai começar a falar: amigão, olha aqui, você está lutando é contra eu, é contra o Senhor de Israel. Irmão, se alguém contender contra o meu filho, contenderá contra mim. Assim, você que é pai, você sabe como funciona a parada. Pode até ser do mesmo tamanho, mas você fala: opa, cá menininha, eu te pego, né? Esses dias a Priscila estava no parquinho, disse que uma menina, uma baixinha lá maior que o Pedro, gritou com ele, disse que ele saiu entristecido, disse que teve vontade lá na menina. Mas ela é espiritual, mas não foi não. Ela ora. Você acha que Deus, quando a gente está sendo desafiado, qual que é a postura dele? Ele é pai. Vai ter uma hora que ele levanta do trono e vai dizer assim para o adversário: você está brigando é comigo, e eu vou vir em favor do meu filho. Aí, eu já estou terminando. Ele vai dizer assim: eu porém, ó rei Senaqueribe, sei onde você está. Deus é quem sonda todas as coisas. Sei quando você sai, quando você retorna, quando você se enfurece contra mim. Sim,
Você não está furioso, não é contra meu servo, não, é contra mim. Mas o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Faz assim, irmão, mais uma vez. Receba isso como uma palavra de Deus para a sua vida. Deus falando para o seu problema e para os seus desafios. O seu atrevimento chegou nos meus ouvidos. Por isso, o problema do meu irmão, da minha irmã, desafio que você está passando, eu vou pôr um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde você veio. Glória a Deus. Você recebe isso? E aí ele vai dizer: o Senhor, o zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Ele não vai entrar nessa cidade. Essa enfermidade não vai te matar. Esse problema financeiro não vai te destruir. Ele não vai atirar uma flecha sequer. Aí, irmão, aqui que está, e nós vamos concluir a mensagem aqui. Presta atenção. Versículo 36 de 37. Então o anjo do Senhor saiu. Repita assim: o anjo. Foi os anjos, igreja. O anjo. Um anjo. E matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou pela manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia ele entrou no templo do seu deus Nisroque para o adorar. Seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E o seu filho veio a ser seu sucessor. Resumindo, final feliz. Senaqueribe morreu, o problema acabou. Eu profetizo sobre a sua vida que o final vai ser feliz, que o problema vai cessar, que o inimigo vai silenciar, e que aquilo que está te matando morrerá e não mais te ferirá. Quantos diz amém por isso? Eu vou terminar contando só um breve testemunho, um relato, para alimentar a sua fé, e eu vou orar com você. 2018, já tinha, no segundo semestre, fazia 6 anos, que eu tinha retornado do meu cativeiro. Eu já estava num momento um pouco querendo estabilizar, mas tinha vencido alguns problemas, mas agora estava com outros problemas ainda. Diante desses outros problemas que eu estava, outros desafios, mas também de ordem financeira, eu mais uma vez entrei no templo e eu clamei ao Senhor do templo. E eu vi então, eu passei 21 dias num propósito que eu fiz, eu e Deus, aqui dentro dessa igreja, nesse templo, aqui nesse altar. Vinha para cá, em algum momento que não tinha ninguém, era na hora do almoço, era o meu propósito, eu vinha aqui, eu cantava, aqui eu chorava, aqui eu orava, aqui eu expressava para Deus tudo que eu estava passando. Um dia então, naquele dia da angústia, eu falo: Senhor, e agora? Como vai ser? Eu então mais uma vez fiz o quê? Entrei no templo, estou em silêncio diante dos desafios e busquei uma palavra do profeta. Mas não é qualquer profeta, irmão. Eu ando com algumas pessoas que são profetas. Por exemplo, eu e a irmã divina aqui, a gente troca oração. Eu passo aqui e falo: estou orando por mim. A profeta divina fala: sempre está orando. Eu tenho algumas pessoas que andam comigo em oração. Liguei para a pastora Ana, falei: pastor, ora por mim. E ela começou a orar e diz assim: assim te diz o Senhor, enviarei o meu anjo para pisar na terra em teu favor, e verás o que eu farei em teu favor. Peguei aquela palavra, guardei para mim. 2018, Deus começa a mover, fazer algumas coisas que iam mudando o cenário da minha vida financeira. Chega em 2019. 2018 foi meio difícil de passar, mas quando eu chego em 2019,
eu chego diferente. Deus já tinha feito dado algumas porções para mim, mas chega em 2019, ia fazer 7 anos no final de 2019, que eu tinha voltado do cativeiro. E eu sempre acompanhei comigo algo que eu pedia para Deus assim: Senhor, quando finalizar o ciclo de 7 anos do meu retorno, que ele finalize com honra, que esse ciclo se feche. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te ensinar uma coisa. Você tem que fazer conta da vida. Fatos que acontecem na sua vida importantes, eventos significativos, você tem que basear daquele ponto para adiante. Você está diferente? Você está melhor? As coisas melhoraram ou pioraram? Eu avalio minha vida por temporada. 2019 no final faria 7 anos. Em 2019, no começo de 2019, eu ainda não tinha minha casa. Eu tinha por honra entregar o apartamento do meu pai naquele ano, porque meu pai e minha mãe deu a casa dele. Eles não aceitou, deixou dar a herança para mim. Eles me deram a casa deles, e eu fiz um compromisso com eles e Deus: eu vou te honrar, eu vou devolver essa casa para o senhor e para minha mãe. Era uma questão de honra, eu precisava fazer aquilo. Início de 2019, a nossa empresa está indo, eu e Priscila estamos entre trancos e barrancos, mas já estávamos melhor, estavam bem, já tinha vencido muito gigante, já tinha matado o primo, o irmão do gigante, já tinha matado uma carrada de gigante, leão, urso, irmão Alain, já estava no tapa, a gente estava matando, mas ainda tinha uns ursos bravos, uns leão bravos e uns gigantes em pé. Eu não tinha minha casa, tinha que devolver a casa do meu pai naquele ano e entregar o apartamento dele. Não era uma coisa baratinha que eu tinha que honrar ali no final. Eu tinha ainda umas dívidas para pagar. Eu andava de carro alugado e eu não tinha meu nome. Meu nome ainda estava negativado. E honra para mim naquele momento era assim: Senhor, eu quero chegar no final com esses problemas resolvidos. Eu quero meu nome de volta, eu quero minha casa de volta, eu quero ter meu carro de volta, eu quero ter minha empresa prosperando, eu quero devolver a casa do meu pai, eu quero continuar crescendo na minha vida espiritual. E eu guardei aquela palavra: vou enviar o anjo para pisar na terra em seu favor, e você verá, e você verá. Eu tinha umas 3 dívidas na ocasião, que elas eram inegociáveis. Eu já tinha tentado de tudo quanto é jeito mexer nessas dívidas, não dava. Mas naquele ano, Senaqueribe, o seu exército que me afrontava, esqueceu que o meu Deus não precisa de um exército para pelejar em meu favor. Basta um anjo, basta um decreto, e tudo pode mudar. Segundo semestre de 2019, as coisas começaram a dar um boom na minha empresa da Priscila, as coisas começaram a prosperar, avançar. Chega no final de 2019, final do segundo tempo, eu tinha conseguido pagar essas dívidas inegociáveis, que eram as últimas, era inegociável, eu não vou entrar no detalhe agora, mas o Senhor pisou na terra em meu favor. Devolvi um apartamento para meu pai, comprei um apartamento, devolvi para Priscila um apartamento para ela fazer da maneira que ela quisesse. E na ocasião, Deus milagrosamente supriu, que a gente conseguiu mobiliar, pôr móveis e pôr tudo bom e do melhor. Pela primeira vez então na vida, Deus me deu um carro, queridos, que até então, até 2019, eu estava andando num carro que era alugado. Mas antes de 2019, meus carros eram tudo financiados. Em 2019, Deus me deu um carro quitado. Meu nome foi restaurado, puxava lá, agora eu falei: puxa aí um Serasa, puxa aí uma certidão negativa, deixa eu ver como que está a minha vida. Estava limpinho. Sabe por quê?
porque o anjo do Senhor pisou na terra em meu favor. E hoje eu quero te dar uma palavra, o seguinte: o mesmo Deus que deu ordem ao anjo para pisar na terra em favor de Ezequias, que matou 185 mil homens, que feriu aquele rei e deu vitória ao Senaqueribe, o mesmo Deus que enviou o anjo para pisar na terra em meu favor e em favor da minha casa, é o Deus que vai enviar o anjo para pisar neste ano na terra em seu favor. E quem crê fica de pé comigo e glorifica o Senhor.